Capítulo 3. O pequeno reavivamento. Valeria a pena Cristo ter morrido por coisas pelas quais você vive? Faça uma pausa. Leia essa frase novamente. Essa pergunta penetrante está escrita sobre a lápide do evangelista e escritor inglês Leonardo Ravelin. Que resposta você lhe daria? Talvez a Igreja Apostólica se tornou o que foi por conservar em mente esse pensamento. O livro de Atos é o registro da atividade do Espírito Santo na Igreja. As histórias, os milagres, as aventuras missionárias, as mensagens que influenciaram tanto amigos como inimigos são todos um reflexo daquilo que Deus pode fazer com um grupo de pessoas que se entregam sem reservas à direção do Espírito. Sua igreja é assim? Dificilmente encontramos hoje uma igreja como a descrita em Atos. As palavras de Carl Bates, ex-presidente da Convenção Batista do Sul, são aplicáveis também à Igreja Adventista hoje. Se Deus resolvesse tirar o Espírito Santo de nosso meio hoje, 95% daquilo que estamos fazendo em nossas igrejas continuariam da mesma maneira e não veríamos a diferença. Contudo, se Deus houvesse tirado o Espírito Santo do meio da primeira comunidade cristã, 95% daquilo que eles estavam fazendo teriam cessado imediatamente. A Igreja Apostólica começou a perder seu primeiro amor antes do final do primeiro século. Apocalipse capítulo 2, versículos 1 e 4. Depois que os apóstolos se foram, muito da vida e do poder da igreja também desapareceu. A liderança espiritual importa, sim. Por volta do segundo século, a igreja começou a desconsiderar a palavra de Deus, o que é uma afronta direta ao Espírito, já que ele é o autor da mesma. Segundo Pedro capítulo 1, versículo 21. O sábado de Deus ficou na mesma posição do dia alternativo de descanso criado pelo homem. Os bispos começaram a subir na escada da igreja. A pessoa do Espírito Santo se tornou uma noção distante, algo como uma influência ou uma brisa em campo aberto, mas vazia de personalidade ou relevância para a vida cotidiana das pessoas. Por volta do sexto século, a igreja havia apostado, ou melhor, por volta do sexto século, a igreja havia apostatado por completo. As tradições religiosas suplantaram a palavra de Deus, a igreja se transformou no império dominante e a fronteira missionária deixou de estar diante do olhar dos cristãos. Depois, a igreja foi para o deserto por mais de 1.200 anos. Esse foi um período escuro para a igreja que ficou esvaziada do Espírito. Deus, porém, atuava a despeito dessas condições onde quer que lhe permitissem entrar no coração, especialmente durante a Reforma Protestante. O movimento pietista na Alemanha, o metodismo na Inglaterra e o grande despertamento na América ocorreram depois, como exemplos da atuação do Espírito sobre alguns pontos no mundo. No entanto, a restauração plena que o Espírito iniciaria com os apóstolos esperaria a século XIX. O milerismo e o segundo grande despertamento. Segundo a maioria dos relatos, o segundo grande despertamento começou em 1794, com a iniciativa de Isaac Bacchus, conhecida como o Concerto da Oração. Bacchus, um preeminente ministro batista, profundamente convicto diante da leitura de relatos da atividade do Espírito Santo durante o primeiro grande despertamento, enviou um apelo relativo à oração para pastores de todas as denominações. Igrejas separaram as segundas-feiras como dias de oração, e um reavivamento logo se seguiu na Nova Inglaterra e depois na então fronteira oeste americana. O chamado Reavivamento de Kentwick, em 1800, colocou o reavivamento em âmbito nacional no mapa. Alcançou igrejas congregacionalistas, metodistas, batistas e presbiterianas em todo o país. Deus usou pregadores como Lyman Becker, Peter Cartwright
e Charles Finney, de modo poderoso para produzir um reavivamento que prosseguiu por décadas. As igrejas experimentaram um crescimento fenomenal nessa época. O despertar continuou por meio século, em uma sucessão quase contínua de reavivamentos, constituindo assim uma era de evangelismo sem paralelo na história da nação ou do mundo. Deus parecia estar preparando a nova nação para o movimento do advento. O movimento milerita foi o clímax do segundo grande despertamento. Ele foi mais forte e produziu um impacto ainda maior sobre as pessoas. Desta vez, o despertamento se tornava um fenômeno mundial e se enraizava no estudo da profecia bíblica. Entre 1840 e 1844, era como se todos houvessem contraído a febre do milênio e o anseio pela proximidade com Deus se tornara bem evidente. Eram tantas as pessoas que aguardavam a vinda de Cristo em 1844 que Ellen White se lembrava dessa época como o ano mais feliz de sua vida. Mas havia outra diferença em contraste com os excessos de reavivamentos anteriores. Ela se lembrava que, de todos os grandes movimentos religiosos, desde os dias dos apóstolos, nenhum foi mais livre de imperfeições humanas e dos enganos de Satanás do que o do outono de 1844. Esse período foi realmente de uma manifestação gloriosa do poder de Deus. O Senhor poderia ter vindo pouco depois disso. O mundo havia recebido um aviso sem precedentes de seu breve retorno por meio da pregação da mensagem do primeiro e do segundo anjos, levada a todos os pontos missionários do mundo. O movimento varreu a terra como uma onda gigante. Quase 100 mil pessoas, só na Nova Inglaterra, prepararam-se para encontrar Jesus nas nuvens. O poder enternecedor do Espírito Santo conferiu aos fiéis rica medida de bênçãos, sensibilizando-lhes o coração. Poucos, porém, sobreviveram ao grande desapontamento de 22 de outubro de 1844. Muitos adventistas perderam totalmente a esperança em Cristo, alguns renegaram sua experiência e alguns adotaram práticas fanáticas que levaram desonra aos outros seguidores de Cristo e acarretaram ações judiciais contra eles mesmos. 40 anos depois do fato, Ellen White acreditava que Cristo poderia ter vindo após 1844. Ela deu a razão porque isso não aconteceu. Se todos os que trabalharam unidos na obra de 1844 tivessem recebido a mensagem proclamando-a no poder santo, o Senhor luz teriam sido derramadas sobre o mundo. Haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados, a obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção de seu povo. A mensagem do terceiro anjo não havia sido proclamada na época do grande desapontamento, embora a evidência mostre que dezenas de adventistas já santificavam o sétimo dia, graças ao trabalho de Raquel Oakes, seu pastor metodista, Frederick Weller. Embora os adventistas fossem receptivos à direção do Espírito acerca da segunda vinda, a maioria deles resistia à verdade do sábado, considerando-a desnecessária. Apenas 6 semanas antes de 22 de outubro, um dos mais importantes jornais mileritas proclamava, cheio de justiça própria: muitas pessoas estão profundamente convictas a respeito da suposta obrigação de observar o sétimo dia, mas nos sentimos irresistivelmente levados à conclusão de que não há uma porção específica de tempo que os cristãos sejam obrigados por lei a separar como tempo sagrado. O Espírito de Deus, contudo, procuraria novamente despertar a igreja para concluir a obra, a fim de que Cristo pudesse retornar. A mensagem à Odisseia. As poucas dezenas que sobreviveram ao desapontamento escolheram permanecer àquilo que a profecia tão incontestavelmente amava e acreditavam que seu erro jazia no evento e não na datação profética. Essa convicção abriu as portas para a luz adicional proveniente da palavra de Deus. Assim, o pequeno rebanho estudou e ouviu persistentemente. Ao final da década, a doutrina do mistério de Cristo no santuário, o sábado do sétimo dia e a não imortalidade da alma
junto de profecia, tornaram-se os pilares teológicos do remanescente. Como consequência, o sábado se tornou uma questão importante para esse grupo. No entanto, parece que a atenção sobre o sábado afastou a devida atenção em instruir os crentes no crescimento espiritual. Em maio de 1856, Ellen White recebeu uma visão acerca da condição do remanescente. Quando escreveu sobre ela, comparou a situação da época àquela do movimento de 1844. Havia naquela ocasião um espírito de consagração que hoje não existe. O que aconteceu com o povo que professa ser o povo peculiar de Deus? Via conformidade com o mundo, a disposição de sofrer em prol da verdade. O que aconteceu? Os adventistas do sétimo dia se tornavam apáticos, mundanos, laodiceanos, assim como o mundo cristão ao seu redor. A Revolução Industrial e as vastas oportunidades presentes em uma terra não explorada, à medida que as pessoas se dirigiram ao oeste, eram tão abundantes que muitos alcançaram riqueza com relativa facilidade. A invenção das estradas de ferro e o telégrafo, junto com a descoberta de ouro na Califórnia, tudo contribuiu para uma era de prosperidade sem precedentes. Em seu discurso de posse, o presidente James Buchanan declarou que, devido ao sucesso sem paralelo dos Estados Unidos, nenhuma nação antes sentiu-se constrangida por ter um superávit tão grande em sua tesouraria. O historiador religioso Warren Keller não poderia ser mais claro. Os homens esqueceram de Deus em sua busca pelo ouro. Isso afetou o mundo religioso em geral e os fiéis adventistas em particular. À medida que os adventistas, guardadores do sábado da Nova Inglaterra, se mudavam para o oeste em busca de melhores oportunidades, perdiam sua visão do breve retorno de Cristo e se tornavam excêntricos. Até mesmo pastores eficientes perdiam de vista a meta, como o caso de John N. Lowburn. Certa vez, encontrado em Wacom e Ohio, trabalhando e construindo em vez de pregando, foi confrontado com a severa e famosa repreensão por parte da profetisa. Que fazes aqui, Elis? Em fim de 1855, Ellen White recebeu a visão na qual viu o Espírito do Senhor tem estado a se extinguir na igreja, pelo motivo de o povo de Deus confiar demasiado na força do argumento. No dia 9 de outubro de 1856, a Heaven and Herald publicou um artigo indagando, pela primeira vez, se a mensagem a Laodiceia tinha como alvo as que professam a terceira angélica, e em geral, de Tiago White, seguido por outro na seguinte, no qual ele concluía que a igreja de Laodiceia representa a igreja de Deus no tempo presente. 2 semanas depois, David Hewitt respondeu com um apelo às famílias, crianças e até pregadores para deixassem Jesus entrar. Ele concluiu o artigo assim, que o escritor desta página o deixe entrar. A resposta do campo foi eletrizante, escreveu Arthur White. No final do mês, o remanescente que desabrochava havia aceitado essa nova luz, em levasse mais 6 meses para que Ellen White publicasse alguma coisa sobre o assunto. Entre novembro de 1856 e dezembro de 1857, 348 artigos foram publicados na Review and Herald sobre a mensagem laodiceana, a maioria escrita por membros leigos. Isso era uma porcentagem muito alta, considerando que apenas 2.500 membros, aproximadamente, compunham a igreja toda naquela época. Contudo, o reavivamento usado pelo apelo de Jesus à testemunha verdadeira, Apocalipse capítulo 3, versículos 14 ao 22, não. No verão de 1857, havia sinais de que muitos tinham dado atenção à mensagem a Laodiceia. A edição de 29 de novembro de 1857 da Review and Herald divulgava um artigo de White, no qual relatava uma visão de 2 grupos. Um deles orava fervorosamente, partilhando a verdade, com grande poder, devido à chuva serôdia, o refrigério, a presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. O outro, porém, não participava da obra de dirigir-se e interceder, e por se perdeu. Por quê? Por que não ouviram nem pela metade um selho da testemunha verdadeira? Se é que não o descobriram, ou melhor, se é que não o desconsideraram inteiramente. Em 1859, ela deu um testemunho claro quanto ao motivo pelo qual o avivamento e a reforma não haviam ocorrido como o Espírito desejara. Foi-me mostrado que o testemunho laodiceano se aplica ao povo de Deus no tempo presente. A razão por que não realizou uma obra maior é a dureza de coração. Deus, porém, deu tempo à mensagem para realizar sua obra. Quando foi primeiro apresentada, conduziu a um íntimo exame do coração. Os pecados foram confessados e em todos os lugares o povo de Deus foi sacudido.
Quase todos creram que essa mensagem concluiria o alto clamor do terceiro anjo. Mas, como o povo não viu a poderosa obra concluída em um curto espaço de tempo, muitos cederam o efeito da mensagem. Vi que essa mensagem não poderia cumprir seu propósito em uns poucos meses. O problema com os crentes residia em suas experiências. Os poucos meses de atuação do Espírito não seriam suficientes para a obra completa que tinha em mente. Ela continua dizendo que o Espírito desejava captá-los para o alto amor do terceiro anjo e que Deus tinha enviado anjos em todas as direções a fim de preparar os descrentes para receberem a verdade. Foram enviados anjos a fim de preparar o mundo para receber a verdade? Sim, o reavivamento antes. 23 de setembro de 1850, na igreja da Hulton, no centro da cidade de Nova York, Jeremiah Lapper começou a atuar como missionário a fim de alcançar os homens de negócios da cidade. Sem saber exatamente como fazer isso, ele imprimiu folhetos anunciando reuniões de ações ao meio-dia, com o título "Com que frequência devo orar?". No primeiro dia, comparei com 6 homens. Dentro de um mês, havia mais de 100 pessoas. 6 meses mais tarde, 50 pessoas se diariamente ao meio-dia para orar nas igrejas de toda a cidade de Nova York. Outras cidades. Fábricas tomam a sirene do osso às 1h55 para permitir os operários se dirigissem à igreja próxima a fim de orar. E a sirene tocava novamente a 1h05. Em fevereiro de 1808, as ações só em York atingiam uma taxa de 10 mil por semana. Reportagens de jornais por toda Nova York, ou melhor, reportagens de jornais por toda a Nova Inglaterra, revelavam que não havia adultos versus muitas cidades. As estimativas são que o reavivamento de 1155 e 1859 levou mais de 1 milhão de pessoas à ação nos Estados Unidos. O religioso notou o quadro do reavivamento em março de 1858. Nunca viu um como ausente desde os dias apóstolos quanto ao avivamento. A propósito dos negócios, a queda de Mamon, a convicção, tocaram coração e consciência de milhões dessa terra com um poder irresistível, suscita sincero e simultâneo humor de milhões que para ser novos. Grandes e pequenas, desde Maine à Califórnia, participam da grande e gloriosa. Uma pesquisa recente mostrou que esse reavivamento da reunião, como conhecido, causou um impacto global. Embora a civilização sem despertamento espalhou dezenas de cidades da leste, sul e na oeste, bem como Canadá, Império Britânico, Jamaica, da Índia, China, Japão, Uganda do Sul, Escávia, Alemanha e Ucrânia. Influiu dezenas de pastores e os missionários revolucionou os jovens universitários em todo o mundo. Estava despertando para receber a mente do terceiro. A igreja remanescente não respondeu do coração ao apelo a 1857. Foi de indisposição em fé, a fim de mudar de arrependimento, que a capacidade do alto clamor do anjo houvesse a igreja inteira e que teria. Depois, a mensagem laudiana deveria transformar o pequeno rebanho. Ela escreveu: a recusa de Deus em permitir que seu povo cresça em se tornar razão de tão longa hora. Quanto tempo dormir na luz, o mundo está dormindo nas trevas? O Senhor, infinito pelos perdidos, tendia uma vez mais de dar à igreja. E apenas isto ter ido por coisas pelas quais você vive? Pergunta para refletir ou esse grupo. 1. Seria apenas ter morrido coisas quais você vive? 2. Reflita a condição sua igreja em vista das palavras Calbei. Segundo a totalidade daquilo que faz a igreja pode dispensar o Espírito Santo. 3. Que foi o conselho da oração e o que produziu? 4. Por que Jesus não pôde tornar logo após o movimento? 5. Escreva a ação da igreja adventista. Levou o White a identificar como a igreja de Laodiceia. 6. Leia Apocalipse, capítulo 3, versículos 4 a 22. Qual é a ação para a nossa missão laodiceana? 7. Por que os adventistas de 1057 não viram vivamente uma forma completa e duradoura entre eles? O que o Espírito de estava fazendo na vida de outros cristãos enquanto aí perdia ímpeto de avivamento? 9. Reflita sobre a ação de Ellen White. A recusa de Deus em admitir que o povo perda tem tornado a ação de tão longa demora. O que diz sobre o amor de Deus à sua igreja? E o que diz sobre nosso amor?